a XP Investimentos, o banco de investimentos da XP, capitaneado pelo Pedro Mesquita, a Álvares Marçal, também responsável e ajudando o XP na captação dos investimentos e na reestruturação da dívida, né? Essas duas empresas são empresas que têm a minha admiração, e o Sérgio, na montagem dessa equipe, ele foi muito feliz nas escolhas, tá? Então, voltando ao assunto com relação ao percentual, na hora que esse time que foi montado chegar num valor, né? E aqui, se vocês me perguntarem qual é o valor, e eu não perguntar agora, inclusive, porque eu não sei, e é uma coisa estratégica, né? Eu gostaria muito que os cruzeirenses e os conselheiros entendessem que isso faz parte, isso é estratégia. Agora é um jogo de xadrez, né? Qualquer coisa que for falado agora pode ser ruim, né? A tendência é que seja mais ruim do que boa. Então tem hora que a gente tem que guardar segredo. Então, está sendo feito esse estudo, muito bem elaborado, pessoas competentes no assunto. E esse número, com as propostas que serão formalmente apresentadas, é que vai definir o percentual. Sendo aqui bem objetivo, vamos imaginar que a gente chegue no número do Cruzeiro de R$1 bilhão. Vamos imaginar que o Cruzeiro vale R$1 bilhão, tá? E aqui é um número hipotético, destaco, hipotético. Se nós recebermos uma proposta do investidor de R$500 milhões, nós estamos falando de um percentual de 50-50. Se nós recebermos uma proposta do investidor de R$600 milhões, nós estamos falando de um percentual de 60% para o investidor e 40% para o Cruzeiro. E é por isso que eu friso que qualquer pessoa que cravar um número de 70-30, de 80-20, de 60-40, de 55-45, ela vai estar no achismo, né? A gente precisa ter uma proposta firme, uma proposta vinculante do investidor, com números, para que, diante daquele valor que o Cruzeiro terá, a gente faça conta. E dentro desses procedimentos existe sim a obrigação de repasse de 20% da receita da SAF para o clube e 50% do lucro, caso a SAF aufira o lucro. O ponto que tem sido perguntado é o seguinte: e aí? E se não repassar? E se esse dinheiro não for repassado para o clube? É simples, a lei também traz a consequência. Aí ocorre a sucessão. Aí a SAF passa a ser responsável, no caso do Cruzeiro, por mais de R$1 bilhão de dívida. Quem vai colocar dinheiro na SAF para não cumprir uma obrigação e sair de uma responsabilidade zero para uma responsabilidade de R$1 bilhão? Um maluco irresponsável. Então, as pessoas precisam compreender que o futebol está caminhando a passos largos para o profissionalismo. Quem entrar nessa empreitada, quem fizer esse empreendimento, ele não vai fazer futebol com coração, ele não vai fazer futebol com emoção, ele vai fazer futebol com razão, ele vai fazer futebol com profissionalismo, ele vai buscar que a SAF dê lucro, ele vai buscar que a SAF seja competitiva, porque um clube competitivo, ele traz receita, ele gera lucro. Quem coloca ali 500, 600, 700, R$1 bilhão, ele quer que aquele capital seja remunerado. Então, se forem cumpridos todos os requisitos que a lei traz, as dívidas vão ser pagas. A lei proporciona que o clube de futebol, o Cruzeiro no caso, ele faça uma renegociação com todos os seus credores, que ele crie classes para esses credores, de acordo com os descontos que esses credores derem, que ele crie preferências para poder pagar. Então, a lei é boa e ela tem que ser utilizada nessa parte boa. Quem entrar, as pessoas têm que entender que elas são pessoas responsáveis que estão entrando ali. A gente não vai ter mais o exemplo que a gente teve nas gestões passadas. Essa também não é uma pergunta jurídica. É uma pergunta mais que vai acabar envolvendo a parte de negociações, né? De novo aqui, trazendo a XP e a Álvares Marçal para a mesa. Tá? Por quê? Porque existem várias formas de você negociar, né? Você pode negociar que parte do dinheiro seja para poder quitar dívida, parte do dinheiro seja para poder fazer investimento no futebol. Você pode criar mecanismos, ferramentas, você pode criar estruturas societárias para que o investidor entre via essa outra estrutura que depois capitalize
o clube. Aí são questões muito técnicas que eu acho que se eu entrar nelas aqui, eu acho que eu posso acabar dando um nó na cabeça do torcedor e de todos aqui. Mas, em linhas gerais, eu entendo que o dinheiro ele entra para quitar dívidas urgentes do clube, né? E para formar um clube competitivo. O Cruzeiro só vai conseguir ter as dívidas dele pagas se ele se tornar competitivo, se ele se tornar gerador de caixa, se ele ganhar premiações, se os patrocínios forem bons patrocínios, se os atletas que forem formados forem vendidos e valorizados, se os atletas que forem contratados e revendidos gerarem lucro. Se o Cruzeiro não se tornar uma equipe competitiva, fatalmente as dívidas não serão pagas. Eu não acredito em pagamento de dívidas se ele se tornar um time mediano. Muito importante, e aqui eu vou utilizar o programa para fazer um apelo ao conselho do Cruzeiro, aos associados do Cruzeiro, que tenham essa noção que ninguém na face da terra vai colocar 500, 400, 300, 600, 700 milhões no futebol e não ter o controle da gestão, e não ter sobre as suas rédeas aquilo que ele está, a ferramenta, o mecanismo onde ele está aportando. Não existe maluco, ninguém queima dinheiro. Então, o conselheiro ele precisa tomar essa consciência de que existe uma equipe forte e competente, formada pelo presidente, responsável por fazer essa avaliação, por dar a justa precificação, e que, se o Cruzeiro não mudar o estatuto, não alterar a condição que hoje consta de que só é permitido a alienação de 49%, ninguém vai investir no Cruzeiro. Não adianta o trabalho que foi desenvolvido agora de constituição da SAF. Como eu disse no início, a SAF ela é simplesmente um veículo de investimento nesse momento. Se todos leram o Estatuto Constitutivo, puderam observar que até 31 de dezembro nós estamos num período pré-operacional. A gente precisa preparar, organizar a estrutura para que possamos conversar e discutir aportes financeiros, entrada de investidor. Então, de novo, fui muito prolixo, mas espero ter sido claro aí na sua pergunta.